Entendi. E aí, o que aconteceu? Por conta de 10 anos, aí no final, ela não é pra ela estar assim, e não sei o que, bababá. Menino, eu simplesmente comecei a ficar sozinha em casa. Porque aí até tiraram a net do meu quarto, assim, foi uma coisa assim meio triste, assim, pra mim, né? Sim. Pra eles era completamente confuso, ninguém tava entendendo nada e foi isso. Só que começou uma fase muito difícil, um ano antes do diagnóstico. Porque eu passava mal o dia inteiro. Eu tinha... Ai, chega até... dá até tristeza. Eu acordava, isso depressiva com todos esses transtornos, né, em cima de mim. Eu acordava, não tinha mais ninguém em casa, né, todo mundo fez tal, não sei o quê, eu ia para a sala. Eu fiquei até um bom tempo dormindo na sala, porque o meu quarto já estava muito... Cheio de coisas. Não, estava muito pesado para mim. Eu tava até energia pesada, porque eu fiquei muitos anos depressiva. Aí eu comecei até a dormir na sala. Aí tinha o meu computadorzinho na sala e tal. Eu vivia através do computador. Eu ficava olhando coisas de celebridade, essas coisas, né? Para ver se eu me distraía. Mas era assim, eu estava vendo televisão, normal e tal. De repente começava a cair o suor. Aí eu... Dava uma sudorese do nada. Aí eu... Lascou. Começou. Porque era assim, dura mais ou menos uns 20 a 30 minutos meus ataques de... Minhas crises de ansiedade, meu ataque de pânico, né? A ansiedade me fazia sofrer muito, mas a síndrome do pânico era catastrófica. Terrível. Assim. E aí eu estava sentadinha vendo televisão, de repente começava a cair eu começava a sentir muito calor, e aí começava a suar. Aí eu já não acredito. Aí começava o coração a disparar, eu começava a tremer, eu chegava a desfalecer às vezes sozinha em casa, porque não tinha mais ninguém para me acompanhar. Então foi um ano assim, todos os dias tendo crises de ansiedade e ataques de pânico, todo dia por volta de 10 vezes por dia, 10 crises ao dia. E eu passava tudo sozinha. Daí veio a agorafobia, que é uma coisa assim assustadora. Eu não... Sabe assim, meu pior inimigo? Nem para ele eu falo tenha. Nem para ele eu desejo isso. Eu não conseguia sair de casa. Eu só pensava em desastres o tempo inteiro. Que minha família ia morrer de tudo que era jeito. Eu também ia morrer de formas horrorosas. Que ia deixar minha família triste. E eu não conseguia mais sair de casa. Se eu botasse o pé fora de casa... Eu começava a tremer, tudo isso que eu falei era na hora. De sair de casa, por exemplo. Era um medo, pavor de sair de casa. Um medo de existir, quase, né? Tipo... É um medo, assim, de... Você tinha um lugar de segurança? Tipo assim, o sofá, aquela poltrona ali de casa é o meu cantinho da segurança, uma coisa assim. Eu não tinha esse amuleto de segurança, não? Não tinha. Como eu disse, eu até saí do quarto, porque estava muito pesado, assim... Fiquei na sala. Mas o que aconteceu? Foi uma coisa muito interessante que eu gosto até de contar, porque como eu estava até sem psicólogo, eu ficava só em casa. E a agorafobia não deixava eu sair. E se eu saía chorando, porque eu falava, vai acontecer. Era assim, tragédia iminente. É o tempo inteiro. Agorafobia é medo. Era só esperar quando ia acontecer. Era saber que ia acontecer. Entendi. Então eu não vou sair porque vai acontecer. E é um medo, nem você falou, é tipo um medo de estar viva e porque vai acontecer uma tragédia comigo. Então eu vou passar por isso. Não tem saída. Eu vou passar por isso. Então eu não vou sair de casa. E se eu fosse sair de casa, eu começava a passar mal e ter crises de pânico, ataques de pânico. Sim. Aí o que aconteceu? Não estava fazendo terapia, não estava sendo acompanhada por ninguém. Eu comecei a falar assim para mim mesma, Manuela. Que às vezes dava uma trégua, né? Porque também não era o tempo inteiro. Tinha eram tinha ataques. Momentos de paz, assim. Isso, tinha momentos de remissão, sei lá. Aí eu comecei a pensar assim, Manuela, ok, você tem agorafobia, ok. O que você vai fazer com isso? Porque se você não está sendo tratada, a psiquiatra não está te ajudando, você não tem terapeuta, e você vai ter que sair de casa
Eventualmente. Aí, quando eu não estava tendo crises, eu comecei a fazer um plano na minha cabeça. Até para ajudar alguém assim. Eu falava assim, aí tinha minha crise, parava. Quando eu tinha esse momento para respirar, eu falava assim, eu queria muito chegar na padaria. Esse era o meu objetivo. o meu objetivo, que eu queria comprar muito um doce. E ser capaz de ir lá e comprar esse doce. Não quero que ninguém me traga. Eu queria poder ir lá. Eu falei assim, cara, eu não consigo chegar na padaria. É uma coisa que é simples, mas para você era quase subir o Everest. Exatamente. Só que aí eu pensei, tá, eu não consigo chegar na padaria, mas eu posso chegar no elevador. Aí eu comecei, quando parava, me dava aquela trégua, eu respirava e saía correndo. Entrei no elevador. Só que aí me deu vontade de desmaiar, de tudo e tal. Voltava correndo, me jogava no chão. Tinha aquela crise horrorosa, mas eu sorria. Porque eu cheguei no elevador. Aí no dia seguinte era, pô, se eu cheguei no elevador, talvez eu consiga chegar na portaria. Aí eu esperava a calmaria, respirava, saía correndo, entrei no elevador, cheguei na portaria. Comecei a passar mal, muito mal. Saía correndo para casa, caía no chão, quase desfalecendo, É tipo mas eu sorria. Missão impossível, né? Mas eram mini conquistas. Todos os dias eu tinha uma mini conquista. E eu cheguei na padaria. Eu ia de pouco em pouco. Se eu conseguir cheguei na portaria, no dia seguinte você conseguia fazer o do dia anterior mais um pouco? Tipo, ou você tinha uma regressão? Tem um dia, por exemplo, no dia você foi na padaria e no outro você não conseguia nem no elevador. Não. Geralmente era progredindo. Era progredindo. Até eu chegar na padaria... E isso é a agorafobia. Agorafobia. Ah, ok. Pra mim, pelo menos, né? Sim, sim. Até eu chegar na padaria, quando eu cheguei, primeiro eu tive que fazer todas umas mini conquistas até chegar lá. Eu cheguei na portaria, voltava, eu falava, pô, cheguei na portaria. Se eu cheguei na portaria, eu consigo chegar na plaquinha F do prédio. Aí eu voltava, passava mal, mas eu sorria. Até chegar na padaria, consigo chegar na banca, consigo chegar na comercial, consigo atravessar a rua. E aí eu voltava correndo, passava mal, e eu cheguei na padaria. Quando eu cheguei na padaria, eu falei assim, eu sou capaz de tudo. Eu nunca mais tive problema com, assim, de passar mal, muito mal. Só que tem muitos desses transtornos que não tem cura também. Algumas pessoas conseguem melhorar disso. Mas eu não consegui. Eu tomo remédio todo dia. Até hoje? Até hoje. Eu vou tomar pro resto da vida. Mas isso, no começo era muito difícil. Porque eu ficava assim, poxa, eu tenho que tomar remédio pro resto da vida. Eu tenho só, na época eu tinha 25 anos, falavam para mim, não tem cura e tal, mas tem tratamento. Eu falava, ótimo. Logo depois do diagnóstico foi assim, eu senti, caraca, eu tenho alguma coisa, isso existe, tem remédio para isso? Eu não estou acreditando. Eu saí de casa com agorafobia, sentindo pânico, essas coisas. Agorafobia eu consegui até me melhorar um pouco por conta da padaria. Mas quando eu fui para lá, eu ainda estava sentindo muito sofrimento psicossomático. Eu tinha esofagite, eu tinha gastrite, eu tinha enxaqueca todos os dias, além dos transtornos e das crises e dos ataques de pânico. Por isso que eu falava assim, Deus não existe, porque se ele existisse, ele não deixaria sua filha passar por tudo isso. Era na minha cabeça, depois eu entendi tudo. Eu entendo tudo, eu vejo que realmente eu tinha que passar por isso tudo, até porque por conta de que hoje em dia, claro um pouco, que hoje em dia para mim é uma visão diferente, né? Entendi. Eu vejo que para a minha evolução pessoal eu vou ter que passar por muita coisa, e assim como todo mundo, isso é normal. E cada vez que eu passava por alguma coisa eu ficava mais forte. Mas quando eu tive o diagnóstico foi assim, eu acho que muita gente pode sentir isso. Eu senti assim, meu Deus do céu, tem alguma coisa? Que ótimo, Paraná. Fiquei muito feliz. Saí de lá com esofagite, gastrite, tudo. Mas eu saí flutuando. Quando a doutora falou, mocinha, você não é unipolar, você é bipolar e eu vou te ajudar.
Quando eu vi aquilo, eu comecei a... Parecia que eu estava flutuando, assim, de felicidade. As coisas até faziam sentido, né? Exatamente. Eu falava assim, é isso que eu tenho. Ela foi me explicando aos poucos, eu falei, é isso que eu tenho, cara. Você sabe o que é isso? Porque antes tem nome esse treco? Tem nome e você entende, entendeu? Entendi. Isso 10 anos depois. Que até 2000 não podia falar muito do psiquiatra, porque em 2000 realmente era muito difícil, Sim. né? Não tinha muito. Mas 10 anos depois já tinha essa... um avanço nisso aí. Isso, já tinha um avanço. Agora, então, tem mais ainda, né? Em 2009. Aí eu pensei, putz, eu tenho transtorno bipolar. Vai vir o estigma, vai vir os julgamentos, vai vir ela maluca, vai vir... Entendeu? Porque antes eu era depressiva, então começou muita gente a ficar depressivo naquela época e tal, durante esses 10 anos. Então a depressão foi ficando mais conhecida. Né? Uhum. Só que aí bipolaridade, não. Eu nunca ouvi ninguém que tinha esse negócio. E aí, além da felicidade, puxa, eu tenho isso, graças a Deus, eu sei o que eu tenho, veio, poxa vida, agora eu vou ser a maluca. Mesmo tomando remédio, mesmo sendo, sabe? Mas essa sensação de que isso ia acontecer. Mas aconteceu de fato? Ou foi só uma sensação que você poderia acontecer? Nossa. Até você conseguir falar que você é bipolar para alguém é um processo. Porque as pessoas não têm a menor noção do que é a bipolaridade. Assim, hoje em dia até que tem um espaço de fala que eu estou muito feliz até com isso. Uhum. Mas em 2009 não tinha. Ninguém falava sobre isso. Era um negócio que eu tinha, mas ninguém mais tinha, porque eu nunca conheci ninguém com isso. Então veio esse lance. E até eu fazer a minha palestra e conhecer outras pessoas que também eram bipolar, que foi lá que eu encontrei amigos assim, e que eu vi que realmente existiam essas pessoas, eu não era sozinha, isso em 2016. Olha o tanto de 2009 até 2016. Eu não tinha conhecido praticamente ninguém que era bipolar nesse tempo todo. E eu ficava, poxa, eu tenho nome, isso tem nome, tem tratamento e tudo mais. Comecei o tratamento, só que o tratamento não é assim, tipo, vou te dar esse remédio aqui, você vai ficar bem. Não é assim. Você primeiro toma tem um tempo, né? Explica, tem um tempo. E é uma alquimia muito louca, porque você tem que... Como é assim, né? É mais de um medicamento? Eu tomo 4 medicamentos por dia. Ao dia, tá. Só para bipolaridade.